Algumas coisas que para vermos nós precisamos de lentes especiais. Há coisas que com os nossos olhos carnais, com os nossos olhos físicos, nós não conseguimos ver. Algumas coisas, inclusive no mundo espiritual, nós só vemos com os olhos espirituais, com lentes espirituais. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Tudo bem com você? Mais uma vez aqui, o nosso devocional da AD Holinés. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2025. E o tema de hoje é Queremos ver Jesus, ou ver Jesus. E conta-se a história de uma criança que nasceu com uma certa miopia, com a dificuldade dele enxergar. Essa criança foi levada aos médicos e os oftalmologistas, após grandes estudos, eles descobriram a enfermidade dessa criança e criaram para ele um óculos com lentes especiais. Esta criança já tinha 4 meses de idade e nunca tinha visto o seu pai nem a sua mãe. Os médicos fizeram este óculos e deram para que a mãe pudesse colocar nesta criança e a criança pudesse ver a sua mamãe e o seu papai pela primeira vez. A sua mãe pega aquele óculos, coloca no rosto da criança e vai colocando aos poucos naquela criança de apenas 4 meses, que quando ela começa a focar, eles veem através da lente dos olhos, os olhos da criança se abrindo, cada vez se abrindo mais, deletando-se, e ele enxerga pela primeira vez o rosto da sua mamãe e abre um sorriso muito largo no seu dente, mostrando na sua boca, mostrando que ele tinha visto a sua mamãe pela primeira vez. Quando Jesus estava palmilhando esta terra, os discípulos perguntaram para ele, no capítulo de João, capítulo número 14, quando ele disse: eu vou para o Pai, vou preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver esteja vós também. Ele disse para o discípulo: vocês já sabem para onde eu vou. Tomé disse: Senhor, nós não sabemos o caminho, nós não sabemos para onde vai. Mostra-nos o Pai e isso basta. Aí é quando Jesus disse para os seus discípulos: vocês estão há tanto tempo comigo e ainda não me viram? Não perceberam que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Vocês não perceberam que as obras que eu faço são as obras que o Pai faz? Há muitas pessoas que andam com Cristo há tanto tempo e ele não consegue enxergar em Jesus esta unidade da divindade. Eles não conseguem enxergar em Jesus essa deidade divina, ou seja, que Jesus, o Cristo, ele é Deus. Então, nesta noite, eu oro a Deus para que a sua visão espiritual seja aberta e você possa ver Deus na pessoa de Cristo. Mas vamos para frente? Que os céus possam preparar óculos espirituais para você, óculos especiais, que você possa ver na Bíblia Sagrada a figura do próprio Cristo, que é a imagem expressa de Deus. Que você possa ver Deus na vida do seu semelhante. Você olhando, há um hino que diz assim: eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Não sei o que acontece com os olhos meus, mas eu olho para ele e eu vejo Deus. Esse hino diz que quando o homem olha para outra pessoa, ele vê Deus na vida daquela pessoa. Você já conseguiu, com essa lente espiritual, ver Deus na vida de uma pessoa? Ver uma pessoa agindo como se fosse um anjo? Pois é. Está na hora de você pedir o colírio dos céus e começar a enxergar o mundo espiritual com uma visão diferente. Vamos para frente? Agora vamos estudar o livro de Levítico, capítulo de número 6 e o 7 hoje. Capítulo número 6 de Levítico, nós aprendemos mais ainda ali sobre os sacrifícios. E o sacrifício mostrava ali se alguém roubou, se alguém tomou algo emprestado, se alguém pegou algo emprestado e não devolveu, isso era pecado e continua sendo pecado. Então a pessoa tinha que devolver aquilo que ele pegou emprestado, deveria devolver aquilo que ele achou e não devolveu para a pessoa, ele deveria devolver o produto em 100% e acrescentar ainda o quinto, né? Ainda o quinto daquele produto. Por exemplo, se ele encontrou R$100, ele pegou R$100 emprestado e ele não tinha devolvido, depois quando ele fosse devolver, ele tinha que dividir um quinto de R$100. Ou seja, um quinto de R$100 seria R$20, não é isso? Não sou muito bom de matemática, mas acredito ser isso. Ainda no capítulo número 6, ali ainda tem o sacrifício
né? E os sacrifícios, Deus cuida aí dos sacerdotes, Deus cuida dos levitas. Eles eram a única família que não deveriam trabalhar. Eles trabalhavam para oferecer sacrifício a Deus. Mas eu olho assim, o povo pecava, né? O homem peca. Pecamos continuadamente. Então aquele povo pecava. Então tinha os levitas, tinha os sacerdotes, que eles trabalhavam fazendo o quê? Oferecendo sacrifício a Deus pelo pecado do povo que pecavam. Então as pessoas pecavam, traziam um bezerro, eles ofereciam em holocausto ao Senhor, oferecia pelo pecado do povo e o povo eram perdoados. Mas o povo pecavam demais. Chegou um momento na história que Deus teve que usar o profeta Isaías e dizer: porventura eu tenho prazer em morte de bezerro, em touro, em sangue de bode, em sangue de ovelha? Vocês pecam, eu quero que vocês se arrependam, eu quero que vocês... Então Deus muda aí, né? A estratégia na outra dimensão, até o ponto dele mandar o seu próprio filho, Jesus Cristo, para fazer um sacrifício único de uma vez por toda. Por isso que o sangue de Jesus Cristo, ele é mais forte, ele é mais poderoso do que o sangue de touro, mais poderoso do que o sangue de bode, mais poderoso do que o sangue de ovelha, mais poderoso do que o sangue humano. Isso já falamos em uma outra vez aqui. Mas vamos agora para o capítulo número 7 de Levítico. Havia aí oferta de gratidão. Eu marquei alguns tipos de oferta que tinha aí. Era oferta queimada, oferta de cereais, está marcado no meu rascunho aqui, oferta pela culpa, oferta pela consagração, oferta pela paz, oferta de gratidão. Era muita oferta, oferta pelo pecado. Ontem nós aprendemos pelo pecado do sacerdote, oferta pelo pecado do líder, oferta pelo pecado da comunidade. Era muito tipo de oferta. Mas eu achei bem interessante a responsabilidade que deveria ter o sacerdote, a responsabilidade que deveria ter o levita. Como funcionava? Quando eles ofereciam um sacrifício, havia parte daquele sacrifício, daquele animal que ele tinha matado, que oferecia em holocausto ao Senhor. Deus recebia aquele cheiro suave, a sua narina, e ele aceitava a oferta daquela pessoa, perdoando os seus pecados. Mas não era o animal inteiro que era lançado ali no altar. Parte daquele animal era como um alimento para os sacerdotes. Então ele tinha que pegar parte daquele animal e comer também. Eu acho muito interessante. Agora, o que é interessante na responsabilidade dos sacerdotes? Era que eles tinham sacrifício que eles tinham que comer no mesmo dia. Não podia deixar para amanhã. Há sacrifício que eles podiam comer durante 2 dias. Não terminou hoje? Não. Então eles poderiam comer no outro dia. Mas havia outro tipo de sacrifício que, se ele deixasse para o 3º dia, a Bíblia diz que aquele sacrifício era anulado e Deus não havia recebido a oferta pelo pecado daquela família. Então, se aquela família morresse, o pecado daquela família caía sobre a vida do sacerdote. Então, é uma responsabilidade muito grande que tem um sacerdote, aquele que oferecia naquela época o sacrifício pelo pecado das pessoas. Até os dias de hoje, a função sacerdotal, claro que hoje não existe mais sacerdote como antigamente. Hoje a Bíblia diz que todos nós somos sacerdote eterno, né? Nós somos sacerdote, somos rei e sacerdote. Deus comprou para si rei e sacerdote. Estamos a cada dia apresentando a Deus as famílias, apresentando a Deus as vidas, apresentando a Deus os nossos pecados e os pecados das pessoas, para que Deus tenha misericórdia e venha nos perdoar. Então, naquela época, a responsabilidade era muito grande, né? Se o sacerdote não fizesse a sua parte, aquela oferta pelo pecado daquela família não seria aceito. Hoje também não é muito diferente. Nós vivemos para oferecer também a Deus o nosso sacrifício de louvor, sacrifício de lábios e daí por diante. Hebreus conta aí como é o sacrifício no Antigo Testamento e conta como é o sacrifício no Novo Testamento. Se nós formos explicar todas as coisas aqui, o vídeo fica muito longo. Mas eu quero pontuar aqui o capítulo de número 7, a responsabilidade do sacerdote. Quer ver outra responsabilidade muito grande do sacerdote? Está lá no capítulo de número 6, versículo de número 13. Era a responsabilidade do sacerdote que o fogo ardesse todo dia no altar. E para que tivesse fogo no altar, tinha que ter lenha. Então o sacerdote tinha que trabalhar, tinha que buscar lenha, tinha que lenhar, tinha que trazer a lenha, colocar em ordem, né? Tem o tipo de madeira também que pega fogo, outros que não pegam. Então o sacerdote tinha que ter muito cuidado nisso.
não poderia deixar o fogo do altar se apagar. É um versículo que chama atenção, né? E é citado por muitos. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico, capítulo de número 6 e versículo de número 13. Vamos agora partindo para Mateus, capítulo de número 25. Eita, glória a Deus. Mateus, capítulo de número 25, versículo do 1 ao 30, vai contar sobre a parábola das 10 virgens. Eram 10 virgens, 10 lamparinas, 10 vasos de azeite. As 10 virgens dormiram, as 10 virgens toquenejaram. As 10 virgens representam a igreja de Cristo. Porém, a Bíblia mostra que 5 tinham azeite e as outras 5 não tinham azeite. Quando o noivo veio, ouviu-se um clamor, ouviu-se um grito. Nós lemos ontem que esse grito será dado por um anjo com a voz de trombeta, a voz de arcanjo, né? Então, quando houver esse grito, aqueles que tiverem azeite em sua lamparina ouvirão a voz dos arcanjos e subirão para o encontro do noivo. Mas ai daqueles que são imprudentes, daqueles que são sensatos e não tiverem azeite na sua lâmpada. Aí a Bíblia diz que aquelas imprudentes, né, as loucas disseram: dai-nos dos vossos azeite para que a nossa lâmpada tenha. E elas disseram: nós não podemos dar do nosso azeite, porque se a gente dividir com vocês, pode acabar o meu e pode acabar o teu. Então não vai haver esse casamento, né? Então precisamos tomar muito cuidado. Aqueles que quiserem azeite, ali tem para vender, né? Ali tem para vender. Tem um preço, é caro, é o joelho no chão, é oração, mas ainda tem azeite disponível para aquele que quer. Vamos para frente? Aí depois vem aí as bodas, a festa aí a festa que tiveram para essas virgens, onde as 5 prudentes entraram e as 5 loucas ficaram, não puderam entrar para as bodas. Em seguida vem aí a parábola do talento. A Bíblia diz que Jesus conta outra parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a um senhor, um patrão que tinha uma grande... pegou o seu dinheiro e dividiu os seus talentos. Deu a um 5 talentos, a outro 10 talentos e a outro 1. E disse: granjeai até que eu volte. A Bíblia diz que um deles granjeou, ganhou mais 10 talentos, aquele que tinha 10 talentos. E o outro ganhou 5 talentos. O outro, com medo, enterrou o seu talento. Vamos ver a prestação de conta? A Bíblia diz que, voltando o Senhor daqueles servos, disse sim: vamos prestar conta. O primeiro disse: Senhor, está aqui, o Senhor me deu 10 talentos, eu granjei com ele mais 10, está aqui. Aí ele disse: foste fiel num pouco, sobre muito eu te colocarei. Entra, venha gozar da festa com o teu Senhor. E a Bíblia diz que ele entra. Aí o segundo disse: Senhor, tu me deste 5 talentos, eu granjei outros 5 talentos, estão aqui os talentos que o Senhor me deu. E ele disse: fosse fiel num pouco, sobre muito te colocarei. Entra para a festa, para o gozo do teu Senhor. Aí veio o terceiro, que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sei que tu és um Senhor duro, um Senhor cruel, que tu arranca onde não plantaste, onde não semeaste, tu colhe. Então eu sabia que tu eras um homem duro, então eu peguei o teu talento e sepultei na terra. Está aqui o teu talento. E trouxe 1 talento para o Senhor. E o Senhor disse para ele: ô servo negligente, mau servo, tu não sabia que eu era um homem duro? Tu não sabia que eu colho onde não plantei? Tu não sabia que eu arranco onde não semeei? Sim. E por que tu não pegaste esse talento, que era equivalente a quase 1 ano de trabalho, por que tu não pegou esse dinheiro, esse talento, e não deu aos banqueiros? Quando eu retornasse, eu recebia deles pelo menos com juro. Agora tu deixasse o meu dinheiro, sepultasse, tu fosse negligente, né? E a Bíblia diz: pegue o dinheiro dele, dê aos que têm 10, porque aqueles que não têm, até o que tem será tirado, né? E aqueles que têm, terá e se dará em abundância. É assim que Deus trabalha até hoje. Há pessoas que têm um talento, se ele aprimorar o seu talento, Deus dá mais talento. Eu costumo dizer, vou finalizar já o vídeo para não ficar tão pesado, Deus não dá 10 talentos a quem não tem capacidade de administrar os 10 talentos. Eu só tenho um talento que eu tenho, porque Deus sabe que a minha capacidade é de administrar esses pequenos talentos que eu tenho. Se eu tivesse capacidade de administrar outros talentos maiores, com certeza Deus me daria. Só que eu ainda estou vivo. Eu ainda estou vivo. Eu ainda estou orando. Eu ainda estou buscando. E eu estou dizendo: Senhor, dai-me mais talento para que possa granjear
e esses talentos granjeando, possamos ganhar mais almas para o reino dos céus. Meus irmãos, um grande abraço. Amanhã teremos mais. Deus abençoe.